ampliar oportunidades em regiões mais vulneráveis de Campinas. Essa é uma das missões da Fundação FEAC, que há mais de 60 anos trabalha com inúmeros projetos sociais, com foco principalmente em crianças e adolescentes. E é um pouco mais desse trabalho que você conhece hoje no Campinas que deu certo. A Tatiane, aqui ao meu lado, é a gerente de projetos sociais aqui da FEAC, vai contar pra gente um pouco desse trabalho. Tatiane, muito obrigada por falar conosco e queria que você começasse contando um pouquinho desse papel social da FEAC de transformação aqui em Campinas nesses 60 anos, né, de trabalho já aqui na região. Bom, prazer estar com vocês aqui. A FEAC ela existe em Campinas há mais de 60 anos, com uma missão desde que ela nasceu da redução da vulnerabilidade social em Campinas. Então ela já nasceu olhando para esse lugar e muito forte no sentido do fortalecimento das organizações da sociedade civil aqui em Campinas, também articulação com o poder público, pensando políticas públicas, a participação cidadã da população. Então ela já nasce com essa atuação, olhando para todo esse ecossistema social e os impactos e redução da vulnerabilidade e bem-estar social. Então essa é a missão da FEAC desde o seu nascimento. E hoje, quando a gente fala em vulnerabilidade aqui em Campinas, estamos falando principalmente em quais regiões que hoje vocês têm essas frentes de trabalho principais? Na verdade, a gente tem alguns estudos que a gente faz, inclusive de áreas de calor, que a gente diz aqui, que são áreas onde existem maior situação de vulnerabilidade das famílias no município de Campinas. Então, elas não estão focalizadas em um território apenas, elas estão espalhadas nas periferias de Campinas. Alguns são pequenos bolsões, em áreas já mais desenvolvidas, existem pequenos bolsões de vulnerabilidade, mas também existem outras regiões, por exemplo, como Campo Belo, como no Osiel, como alguma na região dos Amarais, que tem uma vulnerabilidade um pouco mais acentuada. Então a gente atua nas regiões periféricas de Campinas, em diferentes níveis de vulnerabilidade, com diferentes questões que surgem em cada uma delas, mas a gente está nas 5 regiões aqui de Campinas, em diferentes áreas. E hoje esses trabalhos também são voltados muito para crianças e adolescentes, né? Hoje, quais são os principais trabalhos, ações que você poderia destacar para esse público? Na missão da FEAC, o público prioritário são crianças, adolescentes e suas famílias. Então, esse é sempre da onde a gente parte, o lugar que a gente parte da atuação. Nós temos vários projetos e, na verdade, acima dos projetos, nós temos áreas e focos de atuação. Então, hoje a gente olha muito para fortalecimento do ecossistema social, mas a gente olha para isso a partir do desenvolvimento territorial também, olhando para cada um dos territórios e como a gente atua em cada um deles. A gente tem a convivência comunitária e familiar, que é algo muito importante para nós como um dos focos. A gente tem a inclusão produtiva, também que é um dos focos, e o acesso a direitos. Então, a gente atua majoritariamente nessas 3 frentes e divide os projetos a partir desses olhares. Ou seja, é uma questão da cidadania ativa nesses espaços, né, através dos projetos da FEAC, trazendo essa transformação social. Hoje, o que vocês observam já de resultado concreto dessas ações que já acontecem há muitos anos? Na verdade, a gente olha para um grupo de ações, né? Então, é primeiro, segundo e terceiro setor juntos. Além disso, a sociedade civil atuando, as pessoas, a população atuando em prol desse bem-estar. Então, a gente tem diferentes ações e cada um olha para uma dessas camadas. Então, quando a gente olha para vários de nossos projetos, iniciativas, em conjunto com o poder público, com as organizações sociais, a gente vê tanto transformação no nível do atendimento, o quanto elas atendem melhor, quando a gente fala do fortalecimento institucional, do fortalecimento dessas organizações, são elas que estão lá no território, lidando todos os dias com as vulnerabilidades e também com as potencialidades das pessoas. Então, quando a gente fortalece esse ecossistema, a gente está fortalecendo todo esse atendimento e essa rede. Mas, para além disso, a gente também teve várias experiências de projetos que se tornaram políticas públicas, ou que fortaleceram já uma política pública que já existe. Então, a depender do projeto, ele vai olhar para uma camada diferente, para uma transformação e uma potência diferente também no município. Aí você pode citar alguns deles para a gente? Bom, a gente tem alguns projetos, por exemplo, Oficina Locomover, que é um projeto que a gente desenvolveu junto com uma organização social
para oferecer órtese e prótese para as pessoas que têm essa necessidade, que sofreram um acidente ou estão em situação, pessoas com deficiência. E hoje a gente tem essa oficina instalada que atende não só Campinas, mas também toda a região. A gente tem um projeto de implementação da Lei da Escuta Protegida, que é um projeto mais recente, que eu posso trazer, que a gente está em vias de fato de implementar junto com o Poder Público e CMDCA, o Conselho da Criança e do Adolescente, uma lei que protege as crianças da revitimização quando elas sofrem alguma violência ou quando elas são vítimas ou testemunhas de violência. Então a gente tem diferentes projetos, a gente tem projetos de base comunitária, a gente tem projetos de inclusão produtiva, por exemplo, que já formou e empregou várias pessoas, empregabilidade no município de Campinas. Então, em diferentes frentes, a gente vem há 60 anos transformando e colaborando para fortalecer a política pública e a redução da vulnerabilidade em Campinas. O trabalho da Fundação cresceu muito ao longo desses anos, foi se transformando também junto com essas transformações sociais da cidade, que também cresceu demais, né? Mas como é que começou esse trabalho? Qual que foi o embrião dele aqui em Campinas? O embrião foi muito nessa região onde a gente está hoje, que é uma fazenda. Então ele começou de uma ação dos donos da fazenda e um grupo de outros fazendeiros, empresários em Campinas. E a primeira ação foi muito simples, era fornecer leite das vacas que tinham aqui nessa fazenda, olhando para a população que precisava desse auxílio. Então isso veio inclusive antes da política pública. A gente não tinha o SUAS, o SUS, a gente não tinha a política formatada e eles se uniram para olhar para essa vulnerabilidade que já existia, estava instalada aqui por diferentes motivos. E conforme as coisas foram evoluindo, os próprios donos daqui, eles doaram todo o patrimônio que eles tinham para ser revertido em ações sociais no município de Campinas. Então hoje a FEAC, ela rege, ela organiza e orquestra todo o seu patrimônio em prol da cidade de Campinas, do município de Campinas, olhando para a redução de vulnerabilidade, mas começou com um gesto muito simples, assim, de olhar em volta, entender que eu tinha muito e o outro talvez não tivesse. E nisso, olha a potência que isso se transformou hoje. E hoje, como é que tudo isso, além dessa questão que você citou do patrimônio, é financiado, né? Como é que esses trabalhos hoje conseguem recursos para que aconteçam, além, claro, das parcerias também com o poder público? A gente tem as parcerias com o poder público, é claro que a gente busca parcerias com o setor privado, mas a Fundação FEAC, ela tem recursos próprios. Então, os recursos vêm oriundos desse patrimônio, que ela faz toda a gestão desse patrimônio para reverter para esses projetos, iniciativas, estratégias no campo social. E hoje vocês têm também o Hub de Cidadania da FEAC. Queria que você contasse pra gente um pouquinho desse trabalho, que é relativamente novo, né? O Hub, na verdade, ele começou a primeira estratégia, o embrião, ali em 2020. Então foi o primeiro Hub. Hoje nós temos 3 Hubs que funcionam no município de Campinas, em diferentes territórios. Então a gente tem o Quebrada em Movimento, que fica na região do Campo Grande, a gente tem o Quilombo, que fica na região dos Damarais, e a gente tem o Ozipa Criativa, que fica no Parque Osiel, que são 3 periferias diversas, com seus desafios, com as suas potencialidades. Quando nasceu o Hub, foi muito desse olhar da FEAC, não só para as organizações formais, aquelas que têm CNPJ, mas entender que nos territórios, nos bairros, tem pessoas e coletivos muito potentes que estão olhando para os desafios daquele lugar, para as potências também daquele lugar e pensando soluções, potencializando o que já é bom e olhando para o que está faltando e pensando iniciativas para olhar para esses desafios territoriais. Então também não é alguém de fora que vem, a própria comunidade se organiza para resolver esses problemas. Então o Hub começou para ser um conector, para olhar para essas pessoas que estavam ali, esses grupos coletivos, lideranças comunitárias que estavam, para que ele pudesse ser um local onde eles possam se reunir, se fortalecer, né, se conectar, entender o território e também receber apoio. Não só apoio técnico, mas também apoio financeiro, porque eles já fazem muito com recurso nenhum. Então, tendo um espaço de fortalecimento, de capacitação, mas também espaço que eles podem usar, que tem tecnologia, que tem acesso a Wi-Fi, que tem acesso a toda uma estrutura, então, e apoios financeiros para eles colocarem em prática as ideias, para resolver os problemas e desafios, é isso que é o papel do Hub. Olhar para essas questões e potencializar aquilo que já é feito pela própria comunidade, pelas próprias lideranças. E como é que essa conexão com essas comunidades ela acontece? Na verdade, o Hub ele é um espaço físico mesmo, ele acontece ali no território, então são as lideranças que se unem e é muito colaborativo, então não tem uma hierarquia, é um processo onde eles juntos decidem
né, recebem as propostas, têm os momentos de capacitação e eles juntos ali pensam quais são as prioridades e as soluções e como lidar com isso no território. Então hoje a gente tem os 3 hubs e a gente também tem um fundo que sempre tem editais. De tempos em tempos tem os editais, chamando essas lideranças, grupos, para apresentarem as suas propostas e soluções, e aí tem todo um processo de seleção, e depois os apoios, não só financeiros, mas apoio de mentoria mesmo, de estar ali junto, para que eles possam implementar as ações que estão planejados ali naquele território. E que transformações reais vocês já observam nesses territórios, né, nesses locais onde hoje o Hub já atua? Você pode também trazer para a gente alguns exemplos disso? Hoje a gente tem mais de 50 grupos ali, coletivos e lideranças que já foram capacitadas, né, e mais de 150 iniciativas que já aconteceram. Então, assim, são diversas as iniciativas. A gente tem desde grupos e pessoas que estão ali, por exemplo, sendo fortalecidas, que trabalham com arte e cultura. A gente tem pessoas que são empreendedores da economia criativa, por exemplo. A gente também tem grupos, por exemplo, voltados para a questão ambiental. Então, uma das experiências é ali na região, no entorno de uma nascente, no Parque Itajaí, onde tem uma horta comunitária e o entorno estava degradado, com muita sujeira, e eles se reuniram ali para olhar para esse lugar e entender o que precisava para, inclusive, reativar essa horta comunitária, que, na verdade, ela oferece verduras e legumes para as pessoas que moram ali, mais de 400 todos os meses. Então eles fizeram toda uma movimentação ali e conseguiram contribuir para restaurar esse entorno e reativar, né, e potencializar esse espaço ali, por exemplo, no Itajaí. Mas a gente também tem no Parque Osiel, que é mais voltado ali para juventudes. Então, com muitas ações olhando para as juventudes que está empreendendo, não só o empreendedor econômico ali, mas também aquele empreendedor que está olhando para causas. Então a gente tem, por exemplo, grupos e coletivos que atuam com causas importantes. Hoje a gente tem um índice gigante de feminicídio, a gente está falando muito sobre esse fenômeno, né, do machismo também. E o quanto a gente tem coletivos que estão olhando para isso e atuando nos seus territórios e conversando com as pessoas sobre isso. A gente tem um coletivo que se chama, uma ONG hoje, que se chama Gabriel, que está olhando para a saúde mental também e oferece atendimentos para a população em saúde mental. Então, quanto isso, em diferentes frentes, vai sendo pulverizado. E é claro que a gente sabe que existe uma responsabilidade do setor público, né, de oferecer muitas coisas para a população, né, é responsabilidade do poder público. Então, não é substituição ao poder público, mas é a sociedade se movimentando, entendendo quais são os desafios e aonde estão as potências, porque muitas vezes a gente fala da periferia e parece que lá só tem falta, só tem ausência, só tem problema, só tem dificuldade. E tem, claro que tem, mas também tem muita potência. Então as pessoas que estão lá, elas se movimentam também para resolver os seus problemas, e isso é uma grande potência. Para essas pessoas, inclusive, Tatiane, que nos assistem, como é que elas podem hoje se conectar com esse trabalho da associação, seja para contribuir de alguma forma, seja para ser beneficiado também de alguma forma? São muitas frentes de trabalho, é difícil até a gente resumir tudo aqui, né? Muito. Mas como é que as pessoas que nos assistem podem se conectar hoje com os trabalhos feitos pela FEAC em cada região de Campinas? A gente tem vários parceiros, né? Então a FEAC não faz nada sozinho, então a gente tem muitos parceiros nos territórios. Então tem muitas organizações sociais que muitas pessoas conhecem por núcleo, serviço de convivência, ou os próprios hubs, ou tem os espaços mesmo da assistência social e outros em cada um dos territórios. Então são diferentes territórios com diferentes formas de fazer esse contato. Nos hubs especificamente, se qualquer um procurar colocar lá na internet, né, o Hub Quilombo, ou a gente colocar lá qualquer um dos hubs, o Quebrada em Movimento ou o Zipa Criativa, vai aparecer com todos os contatos. Mas também a gente está aqui enquanto FEAC super disponível a passar esses contatos para qualquer um que tenha interesse, tanto em contribuir, mas também em participar dessas iniciativas. Tatiane, muito obrigada por nos receber aqui, por falar conosco e apresentar um pouco desse trabalho para a comunidade. Obrigada a você, um prazer. Um prazer, muito obrigada também a você que nos acompanha pela TV Câmara. Espero você no próximo Campinas que deu certo. Até lá!